Como é bom termos para as nossas vidas a palavra do Senhor que nos instrui, não é verdade? Neste mundo onde nós temos enfrentado tantos dilemas, tantas incertezas, dúvidas, tantas verdades que na realidade não são verdades, mas querem nos ensinar uma verdade que é fora do padrão de Deus. Como é bom nós temos a palavra do Senhor, que é o nosso padrão, que é a nossa regra de fé e prática. E eu quero ler para os queridos irmãos, dando continuidade à mensagem da palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 3. Agora eu farei a leitura do versículo 14 até o versículo 21 de Efésios 3. Efésios 3, 14 a 21. E a palavra do Senhor nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, nós somos gratos ao Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos na Tua casa como irmãos, como corpo do Senhor Jesus, em um só Espírito. Esse Espírito que instrui o nosso coração, instrui a nossa mente, conduz a nossa vida a caminhos retos e em direção do Senhor. Que esse mesmo Espírito conduza a mente e o coração de cada um desses queridos que estão aqui nesta noite, que nos acompanham pela internet também. Que em nome de Jesus, ó Pai, que os seus corações estejam livres de qualquer preocupação, livres de qualquer impedimento de ouvir a sua voz. Conduza a tua igreja à edificação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos, para fazer justiça, eu lembrei que eu participei também da classe dos adolescentes, tá bom? E eles falaram sobre a utilização das mídias sociais de forma correta, para glorificar a Deus e não perder tempo como eles acabam perdendo. Mas voltando aqui à palavra e à mensagem, nós temos lutado, e temos lutado mesmo com todas as forças, pelo menos aqueles que amam as suas famílias, para manter as suas famílias firmes, manter as suas famílias unidas e sempre corretas, e principalmente corretas diante do padrão de Deus. Os casais, cada dia que passam, estão sendo bombardeados por todos os lados, enfrentando grande guerra para se manterem unidos, inclusive. Os filhos estão sendo educados num padrão de desrespeito e falta de honra a seus pais. Crianças, jovens, adultos estão cada vez mais atolados numa série de vícios que o mundo tem lhes oferecido, que cada vez mais tem se alastrado e tem ocupado a vida de muitos deles. Práticas comuns, ou têm se tornado comuns e têm se tornado naturais esses tipos de vícios. A onda, infelizmente, da promiscuidade sexual nos nossos dias, que resulta ou que resultou da revolução sexual, atira diretamente contra a família, infelizmente. O relacionamento de uma só carne, o relacionamento fiel entre um homem e uma mulher já não é mais uma prática comum e, inclusive, é vista como coisa do passado. A homossexualidade promete redefinir o próprio conceito do que é a família nos nossos dias. Essa identidade de gênero quer destruir não o padrão de família, mas quer destruir o padrão do ser humano, inclusive.
O divórcio em abundância tem tornado, inclusive, impossível uma criança ter certeza de que ela vai ter os seus pais unidos quando ela for adulta. Os movimentos dos direitos das crianças e dos adolescentes, ao invés de contribuir para a unidade da família, têm feito com que a educação dos filhos sejam colocados a cargo do Estado e não do pai e da sua mãe. O aborto, o suicídio, eutanásia e tantos outros assuntos que são muito preocupantes que nós enfrentamos nos nossos dias, de ordem moral, de ordem espiritual que a família tem enfrentado. E, infelizmente, a mídia não tem contribuído muito para nos ajudar em manter a nossa família juntas. O sistema de educação, o Estado, parece que todos estão juntos numa guerra contra a família no padrão de Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e quando nós olhamos neste mundo esse monte de força que as famílias enfrentam no embate para se manter fiel, a pergunta é como nós, de fato, teremos forças suficientes para enfrentar tudo isso? Como é que a família ela terá força para enfrentar todas essas lutas, todas essas guerras e esses embates? O próprio Paulo, quando escreve nesta carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz: portanto, irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se os dias do apóstolo Paulo eram maus, imagine os nossos dias, os dias que nós temos enfrentado atualmente. E quando nós observamos que quanto pior for o ambiente no qual os cristãos, a família cristã, ela tem que conviver com essas condições, mais necessário se torna essa família estar firme no Senhor. Mais necessário se torna esta família estar cada vez mais embasada no serviço ao Senhor, na dedicação às coisas de Deus, para ter menos tempo às coisas do mundo. Um certo autor, o Bruce McCain, ele diz o seguinte, que Efésios, ela é uma epístola para todos, para judeus e para gentios, nós vimos isso na semana passada, para o marido e para a esposa, para os pais e para os filhos, para os mestres e para os servos. Nós veremos nos próximos capítulos, inclusive, essa situação da orientação do apóstolo Paulo, como o marido deveria se portar diante da esposa, como a esposa, como os filhos, como os servos diante dos seus mestres. A atitude das pessoas umas com as outras. Nesses tempos que nós estamos vivendo, e a palavra que o apóstolo Paulo traz, declarando nessa epístola, aquele que estava prisioneiro no Senhor, mas desejoso que a igreja do Senhor permanecesse firme no Senhor, vivendo a sua vida com Deus e o relacionamento com os outros de forma saudável, coerente, reto, firme, sempre, unidos. Ele então traz estas palavras para nós. Traz essa palavra com o propósito de ajudar aqueles recém-convertidos, como eles deveriam viver, qual deveria ser a postura de cada um deles, como marido, como esposa, como pai, como filho, como deve ser o relacionamento de uma família, e mais ainda, como deveria ser essa postura desta família diante das coisas do mundo, como eles deveriam enfrentar as forças do mundo, como a família sairia vitoriosa diante desta guerra. Meus amados, os mesmos princípios que governam as coisas espirituais dentro das nossas famílias são princípios que lutam contra os princípios do inimigo, os princípios do mundo, os princípios das forças que tentam dividir a nossa casa, tentam dividir o nosso lar. E se nós não servirmos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor, como o apóstolo Paulo também diz, nós encontraremos grandes dificuldades para superarmos todas essas lutas e todas essas dificuldades. Por isso, meus queridos irmãos, nesta noite, eu quero trazer para os queridos irmãos a mensagem de que servir a Deus fortalece a sua família. Servir a Deus fortalece a sua família. E sabe como isso traz esta verdade, como o apóstolo Paulo nos ensina esta verdade? Primeiro, que servir a Deus, primeiro é o que fortalece a nossa fé, algo extremamente importante no serviço do Senhor. No versículo 14, 15 e 17 diz assim: por esta causa eu me coloco diante de Deus, de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 17, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Meus amados irmãos, a grande maioria das ameaças que nós enfrentamos nos nossos dias, que as nossas famílias enfrentam, elas surgiram de uma filosofia humanista que despreza a fé. Uma filosofia que está fincada no ser humano e que despreza a Deus. Uma filosofia que olha as verdades do mundo e que despreza a palavra do Senhor. E que, inclusive, nega a existência de Deus. Ou vocês acham que todos estes ensinos e todas essas verdades que alcançam a nossa casa, alcançam os nossos filhos, nas escolas, alcançam os casais nos seus relacionamentos, vêm de uma filosofia baseada na palavra de Deus? É claro que não. É uma filosofia que tenta arrancar a nossa fé do nosso coração, a fé que nos conduz a servir ao Senhor, desprezar as coisas de Deus. Por isso, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E sabe como você fortalece a sua fé? Servindo ao Senhor, se colocando diante do Pai, de joelhos. É dali que a sua fé será fortalecida. Você não vencerá os embates neste mundo, quando bater a porta da sua casa, se você não estiver firme no Senhor. Jamais você sairá vitorioso desta luta. A fé que é realmente de Deus, a confiança que temos somente nele, é o que é necessário para enfrentarmos estes desafios. O inimigo, ele tem sido tão astuto, ele tem usado de armas tão enganosas, que inclusive essas filosofias estão adentrando as igrejas. As igrejas, as suas mensagens, os seus princípios já não estão baseados mais na palavra de Deus que sustenta a nossa fé, mas nos princípios que agrada o próprio homem e o ser humano, e isso vai minando os princípios da nossa fé, isso vai minando a própria família, pois é a nossa fé que, de fato, como diz em 1 João, é que vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que traz bênçãos para o nosso lar é a nossa fé quem traz. A vitória que alcançamos é através da nossa fé. Não há nenhuma receita, nenhum comprimido que você tome e diz: eu vou fazer isso, ou eu vou ingerir isso, e tudo vai estar resolvido. Não é desse jeito. O que nos dará a vitória diante deste mundo é a nossa fé. E sabe como você de fato fortalecerá a sua fé? Servindo ao Senhor. Porque servir ao Senhor fortalece a sua vida e fortalecerá a sua família. Nós recebemos a fé do próprio Deus, foi isso que nós aprendemos aqui em Efésios, no capítulo 2. Não é que pela graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus quem nos concede essa fé. Mas infelizmente, muitos têm pego esta fé e têm enterrado a sua fé. Muitos têm desprezado esta fé, não têm servido ao Senhor. Porque se de fato você é cristão,
Se de fato você recebeu essa fé, fortifique-se nela, servindo ao Senhor. O desenvolvimento e o fortalecimento da sua fé está no processo diário de servir a Deus, de estar na presença do Senhor. Não há outra forma possível de você fortalecer a sua fé se não for diante do serviço ao Senhor. Como fortaleceremos a nossa fé distante de Deus? Como fortaleceremos a nossa fé distante da igreja? Como a nossa fé crescerá se nós não vivemos a comunhão uns com os outros e com Deus? Como você receberá o resultado da vitória na sua casa para o problema que você está vivendo, se você não serve a Deus? Eu tenho certeza absoluta que você quer que a sua casa sirva ao Senhor, como Josué disse. Eu tenho certeza absoluta que você quer que a sua casa viva unida, viva em paz. Mas como ter esta paz em casa, se nós não temos paz com Deus? Se nós não vivemos em paz com Deus, você não alcançará ela. Você quer uma família vitoriosa, em paz, saudável? Sirva cada vez mais ao Senhor. Apesar do mundo mostrar outra coisa e tentar com que nós desviemos do serviço do Senhor, ocupar o nosso tempo para servir a qualquer outro Deus, despreze tudo isso e sirva a Deus. Coloque-se de joelho diante do Pai. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Esteja arraigado e alicerçado no amor de Deus. Há uma segunda verdade, se de fato você quer fortalecer a sua família, sirva ao Senhor, porque servir ao Senhor fortalece a nossa fé. Segundo, porque servir a Deus é o que constrói o caráter genuíno da nossa vida interior. Servir a Deus é o que constrói de fato a nossa vida espiritual. Meus amados irmãos, o versículo 16 diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Nós sabemos muito bem, meus queridos irmãos, que os maiores perigos que as nossas famílias enfrentam hoje são aqueles que atacam o nosso ser mais interior, a nossa própria natureza, como seres criados à imagem de Deus. Prestem bem atenção, os problemas que a sua casa enfrenta nada mais é procedente do que dentro do seu próprio coração. A força que nós precisamos para lidar com todos esses perigos é a força de um caráter piedoso diante de Deus, de um caráter transformado, de um coração regenerado, de um coração que de fato não é mais pedra, e sim carne. Um coração que é disposto a perdoar, um coração que é disposto a abrir mão de inclusive direitos para vivermos em paz, um coração que é disposto a assumir o dano, mas para que haja unidade na sua casa. Isso só terá quando um coração de fato for transformado, quando o homem interior, como o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, seja fortalecido mediante o Espírito de Deus, que transforma o nosso espírito, fortalecidos com poder. Meus amados irmãos, de nada vale os nossos músculos estarem fortalecidos, nós não teremos forças para vencermos esta guerra. O que de fato nós precisamos fortalecer é o nosso homem interior, é o nosso coração, é a nossa alma para servirmos de fato a Deus. De nada vale você ter a fé no seu coração,
se você fica sentado na sua poltrona em casa e não serve a Deus. Servir a Deus transforma o nosso caráter. Servir a Deus constrói o nosso caráter. Servir a Deus constrói o caráter dos nossos filhos. As famílias de hoje que esperam sobreviver a tudo isso, infelizmente, elas estão cada vez mais distante do que deveriam fazer. As famílias que de fato querem sobreviver a tudo isso, devem buscar servir a Deus para que cresçam espiritualmente. O pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos precisam servir a Deus e servir cada vez mais, porque é este serviço que transforma o nosso caráter e a nossa vida espiritual. Não vivendo ou servindo a Deus de forma superficial, nós precisamos do verdadeiro caráter do serviço, aquele que é diário, aquele que é genuíno, constante, e isso o Espírito Santo nos concede. Meus queridos, se nós queremos vencer as influências do mundo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E nós somos guiados pelo Espírito Santo quando nós ouvimos o Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo quando nós servimos ao Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor cada vez mais. E é o Espírito que nos conduz a uma vida reta, a uma vida moral e a uma vida espiritualmente saudável. E sabe como é que você faz isso? Guerreie, atacando com o fruto do Espírito. É de fato esta arma que te dará vitória sobre os grandes inimigos da nossa família, os inimigos que têm destruído as nossas famílias. E sabe qual é o maior desses inimigos? O nosso ser interior, a nossa carne. São elas que destroem a nossa família. Nós pensamos que são os inimigos de fora que destroem. Eles nos influenciam, eles nos atacam, mas nós recebemos esta influência e nós tomamos a decisão que não deveria ser tomada. Mas tomamos a decisão porque a nossa carne deseja. Tomamos essa decisão porque é o melhor para a minha vida, para o meu ser interior, mesmo decisões que contrariam a vontade do Senhor. Por isso, sirva ao Senhor. Isso vai construir a sua vida espiritual, o seu caráter, o seu homem interior. Insista nisso, não abra mão disso, de constantemente buscar a Deus. Nossos filhos são muito prontos, às vezes, recusar isso, os ensinos dos pais, a correção dos pais, a instrução de Deus. Mas é interessante que quem é pai sabe muito bem como é educar uma criança, e uma criança pequena. Aquela que nasce com os seus próprios gostos, aquela que nasce com um ser interior já manchado pelo pecado, aquela que nasce inclinada a viver longe de Deus. Se você, pai que é cristão, desistir de instruir os seus pequeninos a servir ao Senhor, pode ter certeza que não dura uma semana para ele não querer mais vir à igreja. Se você dá uma opção mais feliz e alegre para ele, mais gostosa para ele, porque eles trocam facilmente. Não é assim com a escola? Quando você vai levar os seus filhos para a escola, no primeiro dia da escola, por mais animados que eles estejam, saem de casa, pelo menos o meu foi assim, com a mochilinha nas costas, doidinho para chegar na escola, encontrar com os colegas, conhecer, quando passa do portão para frente, olha para trás, o senhor não vai entrar não? A senhora não vem junto comigo? Não, você fica sozinho. Para segurar esse menino dentro da escola é difícil. Aí você insiste, não, fica aqui, filho, e deixa lá os berros, mas vai embora para casa. E deixa um dia, deixa dois, aí ele vai acostumando, que bom, ele já acostumou. Passa um mês, ele vira a pá de novo e não quer ir mais para a escola. E começa até a mentir, eu estou doente hoje, e não sei o quê, porque eles são prontos para isso. Mas você não insiste? E por que você insiste?
Porque você quer ver formado o caráter profissional, intelectual dos seus filhos? Você não abre mão disso? E todos os dias. Mas no domingo de manhã, quando você levanta, e seu filho não quer vir para a escola dominical, você, além de não trazer, faz companhia para ele. Você nem insiste. Você não quer ver formado o caráter espiritual dos seus filhos? É na igreja, é na presença de Deus, é sendo ensinados como esses pequeninos foram e nos ensinaram de manhã. É assim que nós formamos o caráter espiritual dos nossos filhos. É mostrando que Jesus Cristo é mais importante do que qualquer outro valor deste mundo, do que qualquer outra formação intelectual que eles podem receber. É servindo a Deus. É servir a Deus. Isso fortalecerá a sua casa e enfrentará as lutas e fará com que os seus filhos vençam também as lutas que eles enfrentam nestes dias. Servir a Deus fortalece a sua casa. Servir a Deus fortalece a sua casa. Paulo, ele nos mostra claramente que servir a Deus, ele fortalece o nosso ser interior. Mas há uma terceira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra claramente aqui nesse texto, além de que o servir a Deus fortalece a nossa fé, aquilo que é a base do nosso serviço, do nosso desejo de servir ao Senhor, aquilo que de fato transforma o nosso caráter interior. Paulo também fala de uma terceira verdade aqui nesse texto, de que servir a Deus torna os nossos relacionamentos cada vez mais profundos na nossa família. O versículo 18 e 19 diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos, com toda a sua casa, com toda a sua família, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus amados irmãos, você se relacionará com pessoas iguais. Aqueles que servem ao Senhor, aquela família toda que serve ao Senhor, não terá dificuldades nos seus relacionamentos. Agora, prove se relacionar com alguém que é totalmente contrário à sua fé, ou que não pensa como você. Tenta conversar com alguém, até na área profissional, que tem uma formação totalmente diferente sua. Você não vai entender o que ele está falando. Ele não entenderá o que você falará. Nossos relacionamentos se aprofundam quando nós servimos ao Senhor, porque a nossa vida espiritualmente se aprofunda no conhecimento de Deus e uniformemente. Muitos pais, eles vêm para a igreja, não trazem os seus filhos, acreditando que somente eles vindo à igreja, orando pelos seus filhos crescerão espiritualmente. E de repente, quando se tornam adolescentes e jovens, começa aquele embate nos seus princípios, você não entende por quê. É porque eles não cresceram, não se aprofundaram nas verdades do Senhor, no relacionamento com Deus, com Cristo. Como é que ele vai se aproximar de você? Filhos que se distanciam dos pais, cônjuges que se distanciam dos seus cônjuges, porque o princípio de um, o valor de um, é numa direção, o do outro é noutra. Por isso que a Bíblia é tão enfática na questão dos relacionamentos conjugais, ou mesmo de amizades, entre justos e ímpios, no julgo desigual, porque o valor de um não é o valor do outro, o desejo de um não é o desejo de outro. Como é que você aprofunda um relacionamento assim? Fica na superficialidade. Você não fala da sua fé, eu não falo da minha. Você não me cobra, eu também não te cobro. Que relacionamento é esse? Que tipo de relacionamento é esse? Servir ao Senhor com a sua casa aprofunda os seus relacionamentos, porque os valores e os princípios são os mesmos. Paulo, escrevendo também aos Efésios, ele vai dizer que, e vivendo assim, segundo a justa cooperação de cada parte,
nós seremos edificados. Juntos e próximos, a nossa casa crescerá. Não haverá dificuldade quando na hora do alimento você disser assim, vamos agradecer a Deus pelo alimento, todos baixarão a cabeça e orarão. Fulano, ora agora, ele saberá orar. Todos saberão que domingo é dia do Senhor e que não vão marcar nenhum compromisso nesse dia. Todos terão os mesmos valores. Todos caminharão na mesma direção e cada vez mais unidos, cada vez mais próximos e cada vez mais fortes. Servindo ao Senhor, sem dúvida alguma, vai tornar os relacionamentos familiares cada vez mais profundos. A maior força é a força daqueles que crescem juntos, ficam juntos e servem ao Senhor juntos. Você enfrentará este mundo com mais força, com mais esperança, porque servir ao Senhor enriquece as nossas relações familiares. Quando o problema chegar no seu relacionamento conjugal e o mundo inteiro diz, não vale a pena, manda embora, vai embora. Você olha para a sua casa, você olha para o outro, você olha para o Senhor e diz, vale a pena. Essa é a casa que o Senhor me deu. E eu jamais desistirei dela. Mas não é só de um lado. É dos dois. Porque ambos servindo ao Senhor, servindo de fato, de verdade, consagrando a sua vida ao Senhor, os dois caminharão na mesma direção. Meus amados irmãos, servir ao Senhor vai enriquecer o seu relacionamento como marido, como esposa, como pai, como filho. E nenhuma força do mundo será suficiente para vencer uma casa que serve ao Senhor. A força para conviver com pessoas que são tão diferentes não vem de nós mesmos. A força que temos para nos relacionarmos com pessoas tão distintas como são os nossos cônjuges. Nossos filhos são diferentes de nós, muito diferentes. Essa força, ela é dada pelo Senhor, pela fé que o Senhor coloca em nós. Nós aprendemos diariamente servindo ao Senhor, juntos à casa do Senhor. A força para perdoar, a força para vencer as divisões, para vencer as ofensas que muitas vezes surgem, infelizmente. É a força do serviço ao Senhor. A força para lutar lado a lado. Mas há uma última coisa. Há uma última coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Se de fato nós queremos ter uma família forte e que vencerá este mundo. E o apóstolo Paulo nos diz, servir ao Senhor vai nos dar também, sabe o quê? Coragem. Vai nos dar coragem. Vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer e formar o nosso homem interior, vai fortalecer os nossos relacionamentos e vai nos dar, com esta força, coragem para ir adiante e enfrentar os embates desta vida, não recuar jamais. Versículo 20 e 21 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É verdade que muitas coisas que acontecem nesse mundo nos dá medo. Muitos cristãos têm tido medo de terem filhos. Porque o que essas crianças enfrentarão nos próximos anos? O que esses adolescentes, o que estes jovens encontrarão na sua caminhada pela frente? Às vezes nós duvidamos de que o que temos é mais forte do que este mundo. Muitos adolescentes têm medo do que será para frente. O que eles enfrentarão, adolescentes que servem ao Senhor.
E então o apóstolo Paulo diz: vocês não entenderam que aquele que é poderoso, que aquele que é todo-poderoso, que aquele que é sobre todos, é Ele que dá o poder para vocês enfrentarem esses dias, enfrentarem os inimigos, e o poder que opera em vocês? Se é esse que dá todo esse poder, por que você não tem coragem de enfrentar o vício que você tem para vencê-lo? Por que você não tem coragem para enfrentar aquilo que te atrai e que está te levando para longe do Senhor? Por quê? Tenha certeza que você tem o poder que opera em você através da força do Todo-Poderoso. E nós somos capazes de vencer absolutamente tudo no Senhor, pela força do seu poder. Sem a coragem de enfrentar este mundo, sabe o que vai acontecer? Amanhã o despertador vai despertar, mas você não vai querer sair do seu quarto. Muito menos abrir a porta da sua casa. Quanto mais ir para o seu trabalho. Sem esta coragem que é o Senhor quem nos dá, nós não daríamos um passo adiante. Porque as coisas estão difíceis. Porque ao que está do nosso derredor é terrível. Eu comentava com Eliane, nós fomos para São Paulo hoje. Voltando, passamos pela região do Parque Antártica, lá o estádio do Palmeiras. Se vocês vissem a quantidade de barbados, me desculpem as mulheres, mas de velhas, com roupinha branca, com a gravatinha vermelha para assistir Rebeldes. Eu não sei se vocês conhecem aquela região, mas a Francisco Matarazzo estava quase chegando na São João, a fila. E todo mundo cheio de gravatinha vermelha. E o pior, chovendo. Todo mundo de capa. O problema não é isso. O problema é eu ver na rede social crente, mulher, eu comentava com ela, feliz e achando que era a coisa mais gloriosa do mundo ter conseguido o ingresso para ir nesse show. É difícil. Aí você olha e fala, que valor nós temos tido. Eu não estou falando de adolescente, não. Esse bichinho que a cabecinha ainda não está formada. É de gente adulta. Mulheres casadas, homens casados, que certamente já têm seus filhos, lá numa fila enfrentando, deve ter deixado os filhos com os pais, com os avós, para ir assistir Rebelde. Meu Jesus Cristo. A gente precisa ter muita coragem para enfrentar tudo isso. Eles tiveram coragem para enfrentar a chuva, as tempestades que estavam previstas, não estava nem aí. Estava lá no meio da rua. Nós precisamos ter coragem para enfrentar o que o mundo tem apresentado para os nossos filhos. Porque a gente precisa entender, como o salmista vai dizer, olha, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer mal nenhum. Porque eu sirvo ao Senhor. Porque Ele está comigo. Que é o bordão, é o cajado dele que nos consola e nos dá a vitória. A família piedosa, a família que vive na presença do Senhor, ela vai sobreviver a essa cultura moderna. A essa cultura que quer destruir com as famílias. A estes princípios que quer destruir com o padrão de ser humano, inclusive. Uma família que é piedosa, que serve ao Senhor, ela terá de fato coragem para enfrentar todos estes embates. Porque a família que serve ao Senhor, sua fé é fortalecida, o seu caráter é formado, de fato, os relacionamentos são cada vez mais fortes e juntos vão enfrentar este mundo. Porque no mundo nós vamos ter grandes lutas e grandes aflições, mas servindo ao Senhor, tem de bom ânimo. A vitória o Senhor já nos concedeu.
Meus amados irmãos, quanto tempo seus filhos têm passado sendo formados por uma tela, seja ela de computador, televisão ou de um celular? O tempo que eles têm sido formados por esta tela é o mesmo que você senta do lado dele e você está formando ele? Que eles estão na presença do Senhor na igreja? Que eles estão servindo ao Senhor? Infelizmente eu sei a resposta. E esse tempo a balança pesa para cima para as telas. Muito, mas muito. E daí a gente, quando os nossos filhos não querem mais saber de Deus, nós perguntamos, onde foi que eu errei? Talvez você tenha errado na preocupação de formar o caráter espiritual dos seus filhos e fazê-los entender que servir a Deus é maior do que tudo. É mais importante do que qualquer outra coisa. Se preocupe em formar espiritualmente seu filho, além da preocupação que tem de formar os seus filhos intelectualmente. Deles serem bons profissionais, fazerem uma boa faculdade. Se preocupem para que eles se tornem maridos que amem as suas esposas, esposas que obedecem os seus maridos, filhos que obedecem e honram os seus pais. Profissionais que respeitam os seus gerentes, os donos das empresas. Se preocupem com isso. Você precisa se dedicar mais no investimento de tempo, para que, em primeiro lugar, a sua fé seja fortalecida, para depois a fé da sua família também cresça. Nós precisamos, como Paulo diz aqui, eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que toda a família tome o nome do Senhor. E no mínimo nós esperamos que toda família que está na presença do Senhor, ou que pelo menos está na igreja, ela tome o nome do Senhor para servir ao Senhor. Então, quando você pensar, ponderar, e muitas vezes abrir mão de algo em que você servirá a Deus em detrimento de outra coisa, pense bem que isso pode estar sendo uma atitude que será ou trará um grande prejuízo para a sua casa. Aquela pequeniníssima coisa, sabe? Aquela coisa que não tem nada a ver, aquela coisa que parece inofensiva, cuidado, pondere, porque seu filho estará aprendendo de que isso vale mais do que estar servindo ao Senhor. Quando você abrir mão do seu dom e daquilo que Deus colocou na sua mão, ou quem sabe Deus te chamou para servir na igreja, e você diz, não, eu estou muito ocupado com a minha profissão, você estará ensinando ao seu filho que o trabalho é mais importante do que as coisas de Deus. Eu não estou dizendo para você deixar o seu trabalho. Estou dizendo para que nunca você abra mão do serviço ao Senhor por causa do seu trabalho. Então pensem bem nessas pequeniníssimas coisas, porque você é um grande professor para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, inclusive para os pais. Nós precisamos atentar. Nós amamos nossas famílias. Nós queremos vê-las bem, unidas, em paz e sempre vitoriosa em Cristo Jesus. Quero convidar os queridos a se colocarem em pé e louvarmos ao Deus da família, ao Deus que nos fortalece, ao Deus que nos une. É esse Deus que nós estamos servindo nesta